Você já pensou que uma simples mentira pode custar a própria vida? Na igreja primitiva, onde a presença de Deus era palpável e milagres aconteciam com muita frequência, a Bíblia diz em Atos capítulo 5 que um casal decidiu encenar uma doação, tentando enganar não os apóstolos, mas o próprio Espírito Santo. E o resultado foi trágico, repentino e profundamente impactante. Hoje nós iremos mergulhar em um dos episódios mais sérios do livro de Atos dos Apóstolos. Uma história que nos ensina que o pecado da mentira não é apenas uma questão de ética, é uma questão de vida ou morte espiritual. Esta lição é um chamado à verdade, à integridade e ao temor santo, porque uma igreja que tolera o engano, ela adoece. Mas uma igreja que vive na luz da verdade, ela permanece forte, cheia do Espírito Santo e irrepreensível diante de Deus. Então, queridos, nós contamos com a sua participação. Prepare o seu coração, porque Deus ainda é o mesmo, santo, justo e presente em sua igreja. E aonde ele habita, a mentira não tem lugar. Compartilhe esta palavra, comente, marque aquela pessoa que ama a escola bíblica dominical, assim como você. AD Ministério Verdade e Vida e EBD Explicada 2.0, a EBD que transforma vidas. Vamos juntos para mais uma aula em nome de Jesus. Meus queridos e amados irmãos, eu quero nesta oportunidade estar chamando a sua atenção para a nossa lição de número 6, onde falaremos sobre uma igreja não conivente com a mentira. A lição de número 6 vai abordar Atos capítulo de número 5 e nos traz então um excelente comentário, uma excelente exposição sobre um dos textos mais encantadores do livro de Atos dos Apóstolos, um dos textos mais marcantes deste livro. O livro de Atos, que é um livro histórico, nos traz diversas passagens bíblicas, diversos contextos da história da igreja primitiva, e entre eles está este texto impressionante de Atos, capítulo de número 5. E eu quero convidar você para que nós possamos nos debruçar sobre os versos de número 1 até o verso de número 11, que é a proposta da nossa lição de hoje. E, queridos, vamos falar então sobre uma igreja não conivente com a mentira, uma igreja que não tolera a mentira. Não porque a igreja em si ela é perfeita, mas porque o Deus desta igreja é um Deus perfeito, é um Deus verdadeiro que não aceita e não tolera a prática da mentira. E nós podemos então, na lição de hoje, já que avançando para a lição de número 6, já caminhando para a metade da nossa lição, olha que bênção, não é, irmãos? Eu quero também aproveitar e convidar você a pegar aí caneta. É importante que você se disponha de uma caneta, de um lápis, ou também você esteja com a sua lição aberta, tá bom? É importante você estar com a sua lição, eu estou aqui com a minha lição. É importante que você possa estar também com a Bíblia à sua disposição para consultá-la na medida do possível e conforme a necessidade, tá bom? Disponha desses materiais, que é extremamente importante para que nós possamos estudar e meditar na palavra de Deus, tá bom? Queridos, vamos então aqui para a nossa lição. Nós somos bem objetivos, nós nos prendemos literalmente ao que diz o texto, ao que diz a lição, e vamos expondo aqui ponto a ponto em especial é o texto da nossa leitura. Vamos então para o nosso texto áureo, que está em Atos, capítulo de número 5, versículo de número 3, que diz assim a palavra de Deus. Disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Embora nós iremos comentar esse texto no corpo da nossa lição, eu penso ser extremamente importante que você marque aí na sua Bíblia duas palavras. Primeiro, a palavra encheu. Segundo, a palavra retivesse. Essas duas palavras, elas são muito importantes para a compreensão do que está acontecendo e para você entender a proporção do que está ocorrendo aqui nesta carta, ou melhor, o que está ocorrendo nesta passagem bíblica.
Então, queridos, olha que interessante. A palavra encheu, Satanás, o teu coração, dá a ideia de que, embora Ananias fosse um crente, ele foi influenciado por Satanás. Satanás, ele influencia o coração de Ananias. Ele enche o coração de Ananias para que ele então viesse a mentir, não a Pedro, não a João, não à igreja, mas acima de tudo ele estava mentindo ao Espírito Santo. Então veja que eles mentem, o Satanás consegue encher o coração de Ananias com egoísmo, com a luxúria, consegue encher o coração dele com o desejo de aparecer, de levar aplausos, de levar glória naquilo que ele não fez. Veja então que ele vai mentir ao Espírito Santo, retendo então parte do preço de uma herdade que ele havia vendido, mas com a aparência de que estava sendo completamente generoso. E aí você vê a palavra retivesses, que a gente vai se aprofundar nela mais no corpo da lição. Mas a palavra retivesse aqui, ela é uma palavra que aparece também lá no texto de Tito. E você vai perceber que lá no texto de Tito, capítulo de número 2, versículo de número 10, esta palavra grega aparece lá como furtar. Então veja que a expressão usada aqui é a mesma expressão lá de Tito, capítulo 2, versículo 10, para furtar. Portanto, querido, isso mostra que ele está furtando parte do preço da herdade, mentindo ao Espírito Santo sobre o valor real desta herdade. Então você percebe aí o pecado de Ananias, o erro de Ananias, que foi a mentira, que foi reter, furtar aquilo que ele prometeu dar ao Senhor, ou prometeu colocar aos pés dos apóstolos para que fosse distribuído aos necessitados, mas ele mente acerca do valor da herdade vendida. E aí nós temos, queridos, a nossa verdade prática. Como toda forma de engano, a mentira é pecado. Devemos, pois, andar sempre na luz da verdade. Pastor, o que é a mentira? O que é o engano? Inclusive, é um dos mandamentos lá do Decálogo em Êxodo capítulo 20, o não mentir, não dizer falso testemunho. Então, o que é a mentira? Irmãos, a mentira é toda fala que não condiz com a verdade e que principalmente fere o ser de Deus, fere o código ético moral de Deus. Ou seja, é um pecado contra a natureza de Deus. Deus é verdadeiro. Então, toda mentira, ela afeta diretamente a, a própria natureza de Deus, que é um Deus verdadeiro. Então, veja que a mentira, toda forma de engano, ela é pecado. Pastor, toda forma de engano, sim. Toda mentira é pecado. Toda mentira é pecado. E eu sei que há questões éticas, né, que pode questionar, pastor, toda forma de mentira é pecado, e aí você pode citar um monte de questões éticas que não vai ser o assunto da nossa lição aqui hoje, como por exemplo, você poderia pensar no caso de Samuel quando vai sacrificar lá nas terras de Belém para ungir Davi rei. A Bíblia diz que Samuel questiona o Senhor e diz: Senhor, se Saul descobre que eu estou indo em Belém para ungir Davi rei, para ungir um rei em Israel, um novo rei em Israel, Saul vai me matar. Então Deus diz para Samuel: se Saul te questionar, ou se alguém te questionar do porquê estás indo a Belém, digas que vai sacrificar ao Senhor. E aí alguém pode dizer: ai, pastor, então o próprio Deus incentivou Samuel a dizer uma meia-verdade ou mentir. Bom, é importante que você entenda que Samuel não foi incentivado por Deus a dizer uma meia-verdade. Ele foi incentivado a não dizer toda a verdade. É diferente. Não existe meia-verdade. Ele só omitiu
toda a verdade. Ele contou, então, uma parte da verdade. De fato, ele foi até Belém, ele foi até ali para sacrificar ao Senhor. Então, ele só não disse tudo. Se alguém questionasse, o que vieste fazer? Ele disse, vim sacrificar ao Senhor. Agora, claro, se alguém perguntasse, somente isso? Vieste fazer somente isto? Então ele teria que dizer a verdade, não poderia mentir. E nós temos um outro caso também, que é o caso das parteiras, temos o caso de Raabe. Mas veja, em nenhum desses casos você vê Deus abençoando a mentira ou Deus abençoando as pessoas por causa da mentira. Se uma análise detalhada do texto vai ver que Deus abençoa aquelas pessoas por praticarem o bem, por honrarem a Deus, e você vê então Deus abençoá-la por isso. Então, queridos, embora esse não seja o foco primordial aqui da nossa lição, eu penso que é importante que você consiga aí pesquisar este assunto, se aprofundar mais neste assunto. Eu tenho certeza que vai te ajudar aí a ter uma compreensão mais completa sobre a questão da mentira. Esse não é o nosso foco aqui hoje, falar dessas questões éticas, mas iremos falar então sobre a mentira propriamente aqui de Ananias e Safira e apontar então para o pai da mentira e mostrar como a mentira tem consequências terríveis para a vida daquele que a pratica e para a vida daqueles que sofrem pela mentira daqueles que falam ou daqueles que a praticam. Então, queridos, a nossa leitura bíblica em classe está no livro de Atos, capítulo de número 5, verso de número 1 ao verso de número 11, tá bom? Que diz assim a palavra de Deus. Mais um certo varão, chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro, Ananias, por que Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Verso de número 4. Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentistes aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou, e um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. O verso de número 6 diz assim: E levantando-se os jovens, cobriram o morto, e transportando-o para fora, o sepultaram. E passando um espaço de quase 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. Disse-lhe Pedro, dize-me, vendeste, portanto, aquela herdade? E ela disse, sim, portanto. Então Pedro lhe disse, porque é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor. E eis aí estar a porta, eis aí a porta aos pés dos que sepultaram teu marido. E também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando os jovens, acharam-na morta e sepultaram junto do seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas. Amém, queridos? E aí nós temos a nossa verdade prática. Não vou comentar a leitura agora, porque será comentada no corpo da nossa lição, tá bom? A nossa lição tem como alvo, nós temos 3 objetivos. Primeiro, apresentar a origem da mentira como uma estratégia de Satanás para enganar. Segundo, mostrar que mentir é uma escolha moral e que todo crente deve rejeitar o engano. E, por fim, valorizar a santidade da igreja e enfatizar a necessidade de viver em verdade
diante de Deus. Esses são os 3 objetivos da nossa lição de hoje e assim queremos alcançá-las para a nossa edificação, para o nosso crescimento espiritual. Queridos, a verdade para o cristão, ela deve ser inegociável. E a história de Ananias e Safira dentro da igreja primitiva, na comunidade da igreja primitiva em Jerusalém, revela então a seriedade deste compromisso do cristão com a verdade e também revela como Deus valoriza a verdade. Você vê que Deus, ele valoriza a honestidade, a verdade, a santidade, a justiça. Os seus atributos são seus atributos comunicáveis e incomunicáveis. Eles são todos muito bem honrados e valorizados pelo próprio Deus. E aí você percebe, queridos, que Deus, ele inclusive desmascarou a mentira de Ananias e Safira e derramou juízo sobre eles por causa do seu pecado. Então, queridos, o primeiro ponto da nossa lição: o diabo, o pai da mentira. Nosso autor, na introdução, ele diz que um casal aparentemente despretensioso, ele achou que podia lucrar às custas da santidade da igreja. Deixe-me contextualizar com as lições anteriores o que é que está acontecendo. A igreja está vivendo, como a gente pregou na semana passada, uma igreja cheia do amor, vivendo atos de generosidade. A igreja está vivendo, irmãos, um verdadeiro sentimento de amor uns pelos outros, tão verdadeiro que eles estavam partilhando seus bens com aqueles que haviam necessidade. Havia, inclusive, na igreja, aqueles que estavam se desfazendo dos seus bens para socorrer o necessitado. E isto se tornou algo muito importante, valioso, aplaudido pela própria igreja, valorizado pela própria igreja, a ponto que a igreja foi caindo na graça de todo o povo por causa dessa singeleza de coração, deste amor um para com o outro, da solidariedade, da generosidade. E aí um casal, Ananias e Safira, vendo isto na igreja, possivelmente querendo também estar entre os aplaudidos ou ser visto como pessoas generosas, o que é que este casal faz? Este casal, ele resolve vender uma propriedade, mas eles combinam entre si de levar para o altar, levar aos pés dos apóstolos somente uma parte da venda. Ou seja, eles venderam o valor, venderam uma propriedade por X, mas retiveram a parte daquela propriedade e então iriam apresentar aos apóstolos como se fosse todo o valor da propriedade. Provavelmente algo muito valioso e superior a todas as outras ofertas anteriores, ainda tirando a parte que eles tiveram retido. E então eles esperavam ser aplaudidos, ser aclamados, ser admirados pelas pessoas por algo que na verdade eles não fizeram completamente. E é neste cenário, então, que Ananias, combinado com Safira, um se apresenta após o outro para poder trazer uma oferta aos pés dos apóstolos para abençoar os necessitados dentro da congregação. Só que a preocupação de Ananias e Safira não era com o necessitado. A preocupação não era com quem precisava. A preocupação não era com aqueles que estavam passando dificuldades ou necessidades. A preocupação de Ananias e Safira era saírem bem na foto. A preocupação era aparecer o seu nome no outdoor. Era para aparecer o seu nome no agradecimento. Era aparecer o seu nome ou a sua foto ser publicada nas redes sociais como alguém generoso. Esta era a preocupação dele. A motivação não era saudável. Então perceba que Ananias e Safira, eles querem o benefício da doação. Eles querem o benefício da generosidade. Eles querem os aplausos da generosidade. Mas eles não estão preocupados com quem realmente precisa. E aqui nós temos um problema muito sério, porque os ensinamentos de Jesus, as instruções dos apóstolos nos deixam muito claro de que a motivação importa. A forma como nós fazemos, aquilo que nós realizamos e a motivação pela qual fazemos importa e importa muito. Então veja que o próprio Jesus havia instruído que nós deveríamos fazer a generosidade com a mão sem que a outra veja. Agora, queridos, para pensar comigo, como é que eu faço uma obra social com esta mão
e esta outra mão não veja. Veja, esta mão é minha, esta outra também é minha. Como é que eu posso esconder a obra destas mãos desta outra mão? É como se eu estivesse escondendo de mim mesmo. Então perceba que o que Jesus estava ensinando é que você deve esconder essa obra não apenas dos outros, não apenas das fotos, das lives, das transmissões, não apenas das pessoas que estão à sua volta, mas o que o texto de Jesus está nos mostrando é que eu devo esconder de mim mesmo. Não é apenas dos outros, é de mim mesmo. Para você ver o grau sigiloso desta doação. Esconda até do seu próprio coração. Aí vem Ananias e Safira, irmãos, querendo pagar de generoso, pagar de alguém que se importa com o outro, mas na verdade eles estavam preocupados consigo mesmo. Então veja, todo aquele que pratica generosidade com a ideia de aparecer, na verdade, eles não estão preocupados com quem está sendo atendido, ele está preocupado com o seu bom nome na praça, entende? E Jesus foi literalmente contra esta ideia, contra esta postura. Você deve fazer para ser generoso com a motivação correta. A glória é do Senhor, o louvor é do Senhor, e fazer com alegria de socorrer alguém, com alegria de poder abençoar a vida de alguém. E não fazer porque você quer sair na primeira página do jornal como alguém generoso, alguém bondoso, alguém que merece aplausos, que merece curtidas ou visualizações, compreende? Então, você percebe que Jesus, ele nos ensina isso, e aqui em Atos capítulo 5 fica mais do que confirmado que Deus, inclusive, derrama juízo sobre aqueles que ousam fazer diferente. Deus derrama juízo sobre aqueles que ousam fazer diferente. Então veja, irmãos, ao combinarem entre si de que venderam a propriedade por um valor que não era o valor real, você percebe que eles estavam praticando a mentira, eles estavam a serviço do diabo, como diz o próprio autor José Gonçalves. Eles estavam a serviço do diabo. E o texto também aponta isso, quando diz que Satanás encheu o coração de Ananias e de Safira. Então veja que Satanás, ele é, como diz a própria palavra de Deus, lá em João capítulo 8, versículo 44, Jesus diz que o diabo ele é o pai da mentira. Ele mente desde o princípio. Ele é então o pai da mentira. E veja que Ananias e Safira estão mentindo porque estão seguindo o exemplo do diabo. Está copiando o próprio diabo. Por isso que Pedro o repreende duramente, claro, por meio da revelação do Espírito Santo, da visão espiritual que Pedro tem do ato de Ananias, que vê não apenas aquilo que está em suas mãos. Olha que interessante. Pedro era um obreiro, um apóstolo, um pastor, que viu não apenas aquilo que estava nas mãos de Ananias e Safira, mas ele tinha visão espiritual para ver a motivação do coração de Ananias e Safira. Meus irmãos, tem muita gente que tem aparência de piedade, mas o propósito é a autopromoção. Tem muitas pessoas que têm aparência de solidariedade, mas o propósito final é a autopromoção, é a glória do seu próprio nome. E aí você percebe que Jesus foi na contramão desta ideia ou desta posição, e assim também os apóstolos, e a gente vê Deus castigando aqui em Atos capítulo 5. Agora, queridos, vejam que interessante. O diabo ele é o pai da mentira, como diz João 8, versículo 44. Então, todos aqueles que se candidatam à mentira, aqueles que propõem-se à mentira, ele está imitando nada mais, nada menos do que o próprio diabo. Por isso que o nosso autor da lição ele é categórico em dizer que aqueles que praticam a mentira estão a serviço do diabo, que é o pai da mentira. E na lição de hoje nós queremos inclusive falar sobre a importância do crente estar vigilante para que não esteja porventura a serviço do diabo. Ei, psiu, é preciso nós estarmos vigilantes para não estarmos a serviço do diabo. E lembre-se, mentira é mentira. Não importa o tamanho, não importa o grau,
Não importa quem está falando mentira, é sempre mentira. E Deus é o Deus da verdade. E Deus castiga aqueles que praticam mentira. Deus derrama juízo sobre aqueles que praticam mentira. Ah, pastor, mas porque eu pratico assim, sabe, a mentira branca? Tem muita gente que diz que não é mentiroso, que não pratica mentira, mas praticam a mentira branca. E aí, pastor, a mentira branca é pecado, é errado, não é errado? O que é a mentira branca? A mentira branca é aquela mentira que você pratica para não ofender o outro, ou para não magoar o outro, ou para não deixar o outro insatisfeito. Então você pratica a famosa mentira branca. Deixa eu citar um exemplo aqui de mentira branca e digo para você aqui, sem medo de errar, a Bíblia condena toda a prática de mentira e até aquelas que a gente nominou de mentira branca. Deus condena essa prática de mentira e que Deus tenha misericórdia de nós. Olha aqui um exemplo de mentira branca. Alguém te convida para ir para um passeio, ou para ir para um aniversário, ou para ir para algum lugar. Você não quer ir para aquele lugar, mas aí você justifica que não vai poder ir porque vai estar trabalhando. Você justifica que não vai porque não está se sentindo muito bem. Você justifica que não vai porque você vai aproveitar para resolver umas coisas em casa. Mas na verdade, você não vai porque você não quer ir. Não quer ir, simplesmente não quer ir. Mas aí você pratica a mentira branca, entende? Você dá uma desculpa assim, usa de uma desculpa para justificar o fato de você não querer ir. Então isso se chama mentira branca e Deus também condena este tipo de mentira. Sabe aquela que, irmão, porque o senhor não veio para o culto? É porque eu não estava me sentindo muito bem. Não, é porque você ficou para assistir um jogo, porque você ficou para assistir a novela, é porque você ficou com preguiça. Então, pare de ficar justificando o injustificável. Ou então seja verdadeiro. Olha, irmão, não estava disposto a ir. Estava disposto, não queria ir. Ah, é porque eu dei preferência a uma novela que eu queria assistir. Eu dei preferência a um jogo que eu assisti. Seja sincero. Porque a palavra do crente, disse Jesus, é sim, sim e não, não. Então, muito cuidado com a mentira branca. Não deixa de ser mentira e não deixa de ser condenada pela palavra de Deus. Compreende? Então, é importante que você... E eu poderia citar tantos outros exemplos da famosa mentira branca, que muitas vezes as pessoas praticam, não é assim? Praticam quase como comum. É, irmãos. Tem pessoas que elas praticam as mentiras ditas brancas já quase como algo natural. Já não verem nenhum problema, já não sentem nenhum peso na consciência por esse tipo de mentira. Então veja, é da natureza satânica mentir. E mentir é você, então, seguir o exemplo de Satanás. É você estar a serviço de Satanás. Compreende? Tem pessoas que têm uma boa oratória, tem pessoas que têm uma boa comunicação, tem pessoas que sabem ler, interpretar, compreender, que poderiam ser excelentes professores da escola dominical, que poderiam ser excelentes pregadores e expositores da palavra, que poderiam ser excelentes comunicadores do evangelho. Mas eles dizem que porque eu não sei falar, por isso que eu não vou. Ah, pastor, eu não saio ao campo porque eu não sei. Não, você não sai ao campo e não evangeliza porque você não se dedica. Seja sincero, olha, pastor, eu não saio para evangelizar porque eu tenho preguiça de ler a Bíblia, eu não me preparo devidamente. Então, reconheça a sua negligência. Não use de uma pequena mentira, não é assim? Para justificar o injustificável. Seja real, seja sincero. Compreende? E a palavra de Deus nos chama exatamente para isso, irmãos. Sejamos verdadeiros. Veja a consequência da mentira na vida de Ananias e Safira e como nós devemos vigiar o nosso coração para não caminharmos por esse mesmo caminho. Então, a mentira é sempre um ardil maligno. É sempre uma proposta maligna. É sempre enganosa. Então, queridos, o diabo, o diabo será sempre mentiroso. Ele nunca mudará.
Por isso que é da natureza do diabo a prática da mentira. Então veja, o nosso segundo subponto, ponto 1, diz a mentira como um aradio maligno. Satanás, ele não obrigou Ananias a mentir, viu? Não colocou uma faca no pescoço de Ananias e diga, minta, senão eu corto sua cabeça. Não disse isso. Não disse. Satanás, ele leva as pessoas a mentir de uma forma muito sutil, de uma forma muito branda. Ele chega a mim e a você para nos levar à mentira usando das suas artimanhas, transfigurando a nossa mentira em anjos de luz. Parece verdade, parece convincente. É uma desculpa infalível essa que eu vou dar. Entende? Mas o diabo usa exatamente isso. Ele é ardil, queridos. Ele é sutil. Inclusive, o nosso autor, ele pontua que Satanás não obrigou, nem forçou Ananias a mentir, mas evidentemente Satanás encontrou uma brecha no coração de Ananias e semeou a mentira no seu coração. Semeou a semente do engano em seu coração. A mentira, irmãos, é um dos seus ardis, é uma das suas sutilezas, é uma das suas ferramentas, usada para levar os irmãos a pecarem, a irem pelo seu caminho, a trilharem a sua rota. Então, queridos, quando nós olhamos para Efésios capítulo 4, versículo de número 27, a Bíblia diz que nós não devemos dar lugar ao diabo. Irmãos, é forte isso aqui de Paulo. Nós não devemos dar lugar ao diabo. Tem crente que não dá lugar a Jesus, não dá lugar a Deus, mas suas palavras, suas atitudes, seus gestos, sua forma de se comportar condena literalmente, ou aponta literalmente, que eles estão dando lugar ao diabo, irmãos. Quem gosta, por exemplo, de uma fofoca, já disse certo autor, que quem gosta de fofoca, e a fofoca geralmente tem a sua sutileza mentirosa, o seu ardis mentiroso, ou seja, acrescentando algo de alguém ou tirando algo de alguém para manchar a imagem da pessoa. Então veja que quem gosta de fofoca, de fofocar, o fofoqueiro, ele tem o diabo na língua. E quem gosta de ouvir uma boa fofoca, carrega o diabo no ouvido. Então, irmãos, nós não podemos compactuar com a mentira, não devemos dar lugar ao diabo, devemos sim nos enchermos do Espírito Santo. Em Atos, capítulo de número 2, verso 42, nós vemos que a igreja ela era doutrinada, irmãos. Os apóstolos todos os dias estavam ensinando. Aparece lá que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, ou seja, na instrução dos apóstolos. Então isso mostra que Ananias e Safira não eram pessoas ignorantes, não foram pessoas que desconheciam a verdade. Não, irmãos, eles pecaram consciente. Eles pecaram porque abriram brecha no seu coração. Inclusive, a minha versão, a Nova Almeida atualizada, no verso de número 3, diz que Pedro diz assim, Ananias, porque você permitiu. Ananias permite. Satanás bate na porta, oferece o manjar da mentira, e Ananias abre a porta para o diabo entrar, dá lugar ao diabo, sofre a influência do diabo e come do manjar da mentira e pratica a mentira com ar de espiritualidade, irmãos. Esse é que é o problema. É que ele se apresenta como alguém generoso, mas estava mentindo. Ele veste uma capa de religiosidade, parece estar fazendo uma boa ação, mas na verdade está agindo de forma hipócrita. Então você percebe nitidamente que não foi uma questão de não saber fazer a coisa certa, não foi uma questão de ignorância, mas foi uma questão de subestimar as artimanhas do inimigo
de que ele possuía a capacidade de induzir ao erro, de levar ao erro. Então, veja, é possível, irmãos, que o casal ele tenha flertado com a possibilidade de ganhar lucro, ele tenha flertado com a possibilidade de ganhar fama, de ser aplaudido, levar um tapinha nas costas assim, ó. Parabéns, Ananias, que generosidade. Ninguém aqui superou tamanha oferta. Ninguém. E Ananias, quem sabe, almejava esse tapinha nas costas. Almejava sair na foto, no cartaz. E então, Satanás o induziu, né, ao erro, à mentira. Duas coisas que não são em si mesmas pecaminosas, né? Por exemplo, você querer o lucro, querer ser popular, não há nenhum problema com isso. Você quer ser uma pessoa famosa, ou se você quer granjear dinheiro, não há nenhum problema com isso. Veja que o problema de Ananias não foi ele ter propriedade. O problema de Ananias não foi ele querer a fama, por exemplo. Não, em si mesmo não há nenhum problema. Agora, queridos, quando nós estamos dispostos a quebrar princípios para ter lucro, quebrar princípio para ter fama, quebrar princípio para ter seguidores, quebrar princípio para ser popular, para ser o pregador carismático, aí a gente quebra princípio, nós estamos trilhando um caminho extremamente perigoso, extremamente sutil e estaremos a serviço do diabo e não a serviço de Deus. Então é importante que se diga isso, é importante que a gente preste muita atenção, porque quando nós buscamos o lucro ou a fama com intenções erradas, e aí a fama e o lucro que em si mesmo não é pecado, torna-se pecado, compreende? Então, queridos, o nosso terceiro subponto do ponto 1 diz assim: não superestime o inimigo. Há pessoas que ele superestima e há aqueles que superestima, não é assim? O inimigo. Então veja, há aqueles que superestimam o inimigo e há aquele que superestima o inimigo. Ou seja, há pessoas, irmãos, que ele valoriza demais o inimigo. Ele superestima o inimigo. O inimigo é o inimigo, poderoso, forte. Ele então quase que presta um culto para o inimigo. E aí fala direto do inimigo e cada 10 palavras 9 é sobre o inimigo e aí está sempre superestimando o inimigo. Então veja, eles estão sempre supervalorizando o inimigo. Nós não devemos fazer nenhuma coisa nem outra. Há aqueles que subestimam e aquele que supervaloriza o inimigo. Não devemos fazer uma coisa nem outra, irmãos. Paulo, o apóstolo, ele nos orienta aos crentes a perdoarem e não guardarem nenhuma raiz de amargura. O que mostra, irmãos, que se por um lado não podemos superestimar o inimigo, supervalorizar o inimigo, visto que ele já foi derrotado na cruz, por outro lado também não podemos subestimá-lo. Paulo orienta os crentes a se revestirem, lá em Efésios capítulo de número 6, versículo 11, a se revestirem de toda a armadura de Deus para que possam estar firmes contra as astutas ciladas do inimigo. Presta atenção nessa expressão, as astutas ciladas do inimigo. A palavra astutas aqui é uma palavra grega que significa, traduzido para o nosso português, como método. Irmãos, Satanás tem método para levá-los ao pecado, para nos levar ao pecado. Ele tem método, ele tem plano, ele planeja, ele se organiza, ele estuda o ser humano. Um olhar seu para uma coisa, ele já deduz com 99% de certeza daquilo que você está desejando, ou pensando, ou achando. Não que ele é onisciente, ele sabe teus pensamentos, mas o teu olhar pode te condenar. Entende? Então, o diabo, irmãos, ele é muito sutil. Muito. As astutas ciladas aqui se traduz por isso, ele tem método. O diabo é meticuloso e trabalha metodicamente para enganar os cristãos. Portanto, cabe a mim e a você a vigilância, irmãos. Precisamos vigiar, e muito. Amém?
A sinopse do ponto 1 diz assim: Satanás é a origem do engano e usa a mentira para afastar as pessoas de Deus. E aí nós temos o nosso segundo ponto, o cristão e a mentira. Irmãos, mentira é uma escolha. Ei, mentir é uma escolha e você pode escolher não mentir. É importante que se diga isso porque dentro de algumas teologias deterministas ou extremamente deterministas ou hiperdeterministas, essas teologias começam vai para um extremo dizendo que Deus determina tudo. Inclusive determinou que Ananias e Safira mentisse. E aí exime Ananias e Safira da responsabilidade dos seus atos. Veja, a Bíblia é muito clara aqui em Atos capítulo 5 em mostrar que eles mentiram por escolha. Eles permitiram que Satanás enchesse o seu coração de mentira. Eles permitiram que Satanás enchesse o seu coração de desejo por glória, por aplausos, por serem vistos. Foi eles quem permitiram isso. Eles foram atraídos pelas propostas do diabo. Eles foram atraídos pela mentira, compreende? Então, o cristão, ele pode escolher não mentir. Você não está predestinado à mentira. Ah, pastor, tem coisas na minha vida que eu estou predestinado, por isso eu não tenho como não fazer diferente. Eu menti porque estava predestinado à mentira. Não, meus irmãos, mentir é uma escolha que eu e você fazemos. Você pode escolher não mentir. Você pode escolher se arrepender da sua mentira, caso você tenha deslizado, tenha errado, tenha mentido. Você pode se arrepender dela. Compreende? Você pode mudar, você não é obrigado a permanecer. Já tem uma frase de Martinho Lutero que diz que eu não posso impedir que um passarinho ele faça ou defeque na minha cabeça. Não posso impedir. É assim, você pode estar andando na rua e de repente um passarinho defecar na sua cabeça. Realmente você não pode impedir. Pode acontecer de você dar um deslize, você cair, você de repente escorregar em uma mentira, ainda que ela seja a famosa mentira branca. Pode acontecer. Mas você pode impedir do passarinho fazer um ninho na sua cabeça, meu irmão. Você pode impedir que Satanás comece a encher o teu coração de mentira, a ponto que você vira um mentiroso quanto mais. Uma vez eu assisti um filme, irmãos, que o camarada era um mentiroso quanto mais. Ele não sabia falar nada a não ser com a mentira. E você sabe como é que um mentiroso ele faz para sustentar a sua mentira, irmãos? O que é que o mentiroso tem que fazer para sustentar a mentira dele? Ele tem que contar outra mentira. E outra mentira. E outra mentira. E então ele vira um mentiroso quanto mais. Porque para sustentar uma mentira, ele vai ter que mentir novamente. Por exemplo, imagine que alguém ele não quer ir para o trabalho na segunda-feira. Não quer ir para o trabalho. Mas só que se ele faltar no trabalho, ele vai receber um desconto e talvez até ser chamado a atenção na empresa. E aí o que é que ele faz? Ele diz, eu vou ter que arrumar um atestado. Então eu vou para uma UPA, vou para um hospital, vou dar uma entrada na emergência de que não estou bem. E aí você entra. Aí o médico pergunta, o que é que você está sentindo? E o que é que ele vai fazer para poder sustentar a mentira de que não foi para o trabalho que estava doente? Ele vai ter que dizer para o médico que está sentindo coisas que não está sentindo. Entende? Então, uma mentira é sustentada com outra mentira. E isso é um problema. Você termina virando um mentiroso quanto mais. O melhor caminho é a verdade. Ainda que às vezes a verdade seja desconfortável, ainda que a verdade muitas vezes confronte, mas o melhor caminho é a verdade. Aqueles que hoje serão confrontados com a tua verdade ou com a verdade que você precisa dizer para elas, ainda que elas fiquem desgostosas no momento, elas vão te agradecer depois. Escute isso. Se hoje você precisa dizer uma verdade que porventura vai confrontar alguém, saiba que um dia esta pessoa que vai ficar chateada quando você falar a verdade para ela, um dia ela vai te agradecer por essa verdade que você disse para ela e por você não ter escolhido o caminho da mentira. Amém? Então, muita atenção com isso, queridos. Mentir tem consequências. Assim como falar a verdade tem consequências positivas e também tem consequências negativas aos olhos
do mundo relativista que a gente vive, né? Porque falar a verdade pode nos trazer também, no mundo relativista que a gente vive hoje, do politicamente correto, pode nos trazer alguns prejuízos, mas são prejuízos terrenos, são prejuízos materiais, são prejuízos deste mundo. Mas aqueles que falam a verdade, eles têm guardado tesouros nos céus. Ele tem caminhado por um caminho estreito, cujo caminho final é Cristo. Amém, queridos? Então, mentir tem consequências. Assim como tem consequências positivas e consequências aparentemente positivas e consequências negativas. Só que o problema é que, assim como a verdade tem consequências positivas e negativas, mas o fim sempre resultará em bem. Entende? O fim sempre resultará em bem. Agora, a mentira tem consequências positivas e negativas e o fim sempre terminará em mal. A consequência positiva de uma mentira é que você pode até se safar no momento. Você pode dar o pulo do gato no momento. Você pode sair como esperto no momento. Você pode sair muito bem no momento. Mas no fim te trará duras consequências. Se não aqui, meu querido, vai trazer na eternidade. Porque tem muita gente, mas enquanto eu puder me driblando aqui, eu vou driblando, pastor. Sim, mas você vai driblar na eternidade? Quando você estiver diante do grande julgamento, diante de Deus, diante do juízo, você tem como driblar Deus? Aquele que nada é oculto aos seus olhos? Não tem. Então, o melhor caminho é a verdade. Amém, queridos? O crente deve rejeitar toda a falsidade, pois a mentira compromete seu testemunho e a comunhão com Deus. Amém, queridos? Me permita agora caminhar aqui para o nosso último ponto, que fala sobre a igreja que repele a mentira. Uma igreja temente, uma igreja forte. É interessante, irmãos, que Pedro em nenhum momento hesitou em confrontar Ananias. Em nenhum momento. Ananias, quando entrou no templo com a oferta na mão, que não representava a oferta verdadeira, Pedro teve a visão de Deus e Pedro não, num linguajar pentecostal, não vou engolir fogo, não é assim que a gente diz? Ou que alguns pentecostais, não vou engolir fogo, eu vou dizer. Né? Então, Ananias, quando chega lá com a mentira e Pedro tem a visão de Deus, de que ele está mentindo, Pedro não guarda. Pedro não passa a mão. Ô Ananias, vem cá. Ô Ananias, tudo bem, tu mentiu, mas a oferta é tão grande que a gente abafa isso aqui. Não, irmãos, não. Pedro não era esse tipo de líder. Pedro viu o erro, Pedro confrontou o erro no poder e na autoridade do Espírito Santo. Então ele confronta o erro de Ananias. Porque, irmãos, é melhor o confronto com a verdade do que você manter ali uma paz mais fundamentada na mentira. Ser conveniente, mas fundamentado na mentira. Então, a igreja, ela era uma igreja temente a Deus. Por duas vezes nós temos a palavra temor aqui no texto. Nós temos no versículo de número 5, ouvindo estas palavras, Ananias caiu morto e sobreveio grande temor a todos os que souberam do que tinha acontecido. No verso de número 11 também diz, e sobreveio grande temor a toda a igreja. A palavra temor aqui, a palavra phobos, que dá origem à nossa palavra em português fobia, né? Então, a palavra temor aqui não é medo, não é medo ou um simples medo, mas se trata de um medo reverente. A igreja passou a ter ainda mais reverência por Deus e pela sua palavra com o culto diante desses fatos. Era uma igreja temente a Deus. Era uma igreja que tinha temor de Deus. E Pedro confrontou Ananias, deu uma chance para Safira se arrepender, porque quando perguntou, é verdade que vocês venderam por este valor? Ela disse, é verdade. Aquilo era uma pergunta, irmãos, de misericórdia. Era um chamado ao arrependimento, mas ela não se arrepende. Ela afirma, porque ela havia feito um concluio com o seu marido, entende? Então ela tinha combinado com o seu marido que seria assim, e ela sustentou isso. Era uma mentira
familiar. Era um segredo familiar. E ela sustenta isso. E infelizmente, irmãos, a Bíblia diz que Ananias caiu e expirou. A expressão ali é: e ele caiu e soltou o seu espírito. O espírito dele soltou o espírito. Saiu dele o espírito. Da mesma forma acontece com Safira. E a Bíblia diz que imediatamente Ananias foi sepultado. E aí tem algumas razões. Primeiro, por causa, muito provavelmente, do clima. Né? O clima em Judá, em Israel, é um clima quente. Então, em Jerusalém também um clima quente. Então, possivelmente por causa do clima, eles sepultaram ou costumavam sepultar imediatamente. Ou outra razão pela qual se sepultaram imediatamente, provavelmente por causa do juízo de Deus. Foi o juízo de Deus sobre Ananias, eles compreenderam isso. Então não havia por que chorar ou fazer uma cerimônia fúnebre com todos os privilégios que Ananias não tinha. Era o juízo de Deus, então sepulta imediatamente. E uma outra razão pela qual possivelmente eles sepultaram Ananias imediatamente, irmãos, pode estar, inclusive, no fato da lei cerimonial, né? Ou seja, para evitar uma contaminação, Então eles costumavam sepultar os mortos, né, imediatamente por causa disso. E então, num espaço de 3 horas, vamos dizer aí, 3 horas depois chega a Safira, aí há duas interpretações para isso. Ou foi 3 horas após a morte de Ananias, ou 3 horas após o sepultamento de Ananias. Ou seja, eles sepultam imediatamente Ananias, depois do sepultamento, que os homens estão voltando do sepultamento, e ali está. Mas foi tempo suficiente para sepultar Ananias e Safira, então também confirmar a mentira, falar a verdade acerca da mentira que eles tinham programado, e então serem duramente castigados pelo próprio Deus. A Safira também cai e morre. Ela tem uma morte súbita ali diante de Pedro, da igreja. Irmãos, você consegue imaginar a cena? Um irmão mentir na igreja e de repente, bum, morte súbita. E aí 2 casos no mesmo dia. E Pedro explicar que foi porque eles mentiram ao Espírito Santo, mentiram a Deus. Você consegue imaginar o impacto disso na sociedade, na igreja, no bairro, na rua? Você consegue imaginar isso? E hoje, irmãos, provavelmente envolveria uma série de coisas. Não é assim? O Estado, o ML, tantas outras coisas. Envolvia uma série de coisas. E era uma igreja forte. Veja o que diz ainda o verso de número 11. Diz que e sobreveio grande temor a toda a igreja e todos aqueles que estavam, ou aqueles que ouviram falar desses acontecimentos, não é assim? Veio temor na vida de de todos aqueles que ouviram sobre estes acontecimentos. E aí nós percebemos que no verso de número 12, muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e todos costumavam se reunir de comum acordo no pórtico de Salomão. Então veja, a igreja continuou fazendo a obra. A igreja continuou firme, pregando o evangelho, levando a mensagem de Cristo. Era uma igreja forte, uma igreja que não temia a mentira, nem temia aos ataques externos. Interessante que Satanás tentou de todas as formas externamente destruir ou parar a igreja, não conseguiu. Ele conseguiu tocar em alguém dentro da comunidade. Estejamos espertos, irmãos, porque Satanás tenta atacar de fora, mas tem hora que ele ataca de dentro. Ele procura alguém mais fraco, alguém mais frágil, alguém que dá lugar, alguém que cede, alguém que dá brecha e ele entra, ataca para destruir. A nossa sinopse do ponto 3 diz assim: a igreja deve zelar pela verdade, pois Deus exige santidade e transparência no seu povo, em seu povo. Amém? E aí a nossa frase final para nós concluirmos: a mentira pode até ser dita na igreja, mas jamais será tolerada pelo Deus que é verdade, pelo Deus que é a verdade. Então, alguém pode até se esconder lá dentro da comunidade dos santos, da congregação dos santos e mentir, pode. Mas
jamais essa mentira será tolerada por Deus. Pode até encontrar alguém que seja parceiro na mentira. Seja um cônjuge, um amigo, um obreiro, alguém lá na comunidade que possa passar a mão naquela mentirinha branca. Mas Deus não tolera, irmãos. Deus não tolera. Haverá duro juízo sobre aqueles que seguirem os passos do pai da mentira, o diabo, que forem instrumentos do diabo a sustentar mentiras ou a praticar a mentira. Amém, queridos? Que Deus em Cristo nos ajude, que Deus em Cristo nos abençoe, em nome de Jesus. Meus queridos e amados irmãos, chegamos ao finalzinho então de mais uma Escola Bíblica aqui no nosso canal EBD Explicada 2.0. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa. Muito obrigado por ter ficado conosco até aqui. E eu quero convidar você a compartilhar esta aula, compartilhar esta mensagem com mais pessoas para a glória de Deus. Coloca aí no grupo do WhatsApp, no grupo dos professores, dos alunos e abençoe outras vidas com esta ministração, tá bom? Fica na paz, que Deus te abençoe e até a nossa próxima Escola Bíblica aqui no seu canal EBD Explicada 2.0, tá bom? Que Deus abençoe você em nome de Jesus.